Sai o relatório da Oxfam, desigualdade climática em números. Eu vou ler com vocês e depois vou mostrar uns gráficos para a gente entender o tamanho do abacaxi, o tamanho do caroço. Em 2019, o 1% mais rico do mundo, foi responsável por 16% das emissões globais de carbono. Esse número é equivalente às emissões dos 5 bilhões mais pobres do mundo. Então, sabe esse lance de, vamos mudar o mundo, passeata, camisa branca e pá, e não sei o quê. Normalmente é a galera, até bem intencionada, tá tudo bem, mas é a galera da grana que faz, né? Vamos dar um abraço na Lagoa Rodrigo de Freitas, todo mundo de branco, entendeu? Vamos todo mundo caminhar com uma rosa branca, pintar as unhas de branco, né? Vamos, sei lá o quê, hoje eu vou escovar o dente, fechar um pouco a água. E tudo isso é legal, não estou criticando, não. O mundo não fica pior quando você faz isso do que melhor. Mas a verdade da vida é a seguinte, é essa turma que acabou com o planeta e segue acabando. O 1% mais rico emite mais CO2 do que os 66%, isso aqui são 2/3, 5 bilhões de pessoas mais pobres. Desde a década de 90, o 1% mais rico consumiu o dobro do orçamento de carbono do que toda a metade mais pobre da humanidade. Pensa o seguinte, o que quer dizer o orçamento? O quanto você tem para gastar de carbono antes de se acabar com o planeta? 1% consumiu 2 vezes mais do que os 50% mais pobres. Botar em número de hoje. Então, você pega ali 1% da população mundial consumiu 2 vezes mais do que os 4 bilhões de pessoas mais pobres. Em 2030, que é aquele negócio do Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, ODS, um dos truques, quando o rico é colocado contra a parede, é criar sigla. O cara começa a criar um monte de sigla. Faz conferência, seminário, sigla, bota para começar um negócio com um discurso de um indígena, de uma pessoa negra, 3 crianças cantando uma música, faz reels no Instagram disso e sigla para tudo que é lado. ESG, ODS, não sei o quê. Agora, fazer mesmo, mudar, nada. Olha só, em 2030, as emissões do 1% mais rico poderá, porque, óbvio, 2030 é tudo previsão, não tem como cravar, ser 22 vezes superior ao limite seguro. O dobro já é desespero, né? Dobro já seria desespero. Imagina 22 vezes. O que estão fazendo sobre isso? Nada. Emissões globais anuais do 1% mais rico anulam a poupança de carbono alcançada com 1 milhão de turbinas eólicas terrestres. Isso é muito louco. Tu vem e fala assim, agora o mundo está mudando. Descobrir uma nova tecnologia. Tem muita gente que acredita que a tecnologia... Não precisa se preocupar. Tu está vendo como a tecnologia está andando? Inteligência artificial, agora hidrogênio verde, carro elétrico, a tecnologia está andando muito rápido. 1 milhão de turbinas eólicas. Turbina eólica não é ventilador, não. Tu já viu o tamanho de uma turbina eólica? Já viu o tamanho daquela pá passando 3 caminhões seguidos levando o negócio? 1 milhão delas é anulado pelo 1% mais rico. Só que não bastava. Então ficou no 0 a 0. Não. O 0 a 0 é muito acima do que pode. Tinha que reduzir. Em 2019, as emissões do 1% mais rico são suficientes para causar mais de 1 milhão de mortes por causa do calor entre 2020 e 2100. Você vê que é um relatório otimista, porque acha que a gente vai chegar até 2100, né? Exatamente. Não deixa de ser um relatório otimista. Mais de 1 milhão de mortes. É por isso que, quando a gente fala dos crimes do colarinho branco, quando a gente fala do crime dos bancos, para mim, essa lucratividade dos bancos é criminosa. Estou falando como expressão aqui, mas na lei... Aqui, expressão popular mesmo. Isso é um crime, é isso, expressão que eu estou usando. Sem cuidado nenhum mesmo, para poder botar para fora um pouco. Isso causa morte, irmão.
Isso é colocar, por exemplo, um monte de criança numa parede e fuzilar. Mesma coisa. Só que esconde através dos meios para esconder. E o pior é que a morte dessas crianças vira champanhe estourado em iate. É pior ainda do que outros casos que a gente vê. Que os casos que a gente vê que são bárbaros, matou um monte de criança. Mas esse é matar para estourar champanhe. Que isso vira lucro, no caso da mudança climática. Isso vira lucro. Lucro. Mas na cabeça das pessoas é sempre assim, eu não vou estar entre esse 1 milhão. Eu quero ser o que estoura champanhe. Eu boto a novela para rodar, o cara que mais manda na novela é o cara que estoura champanhe. Eu boto o filme para assistir, no final das contas, o cara comemora a vitória lá, estourando champanhe. 007, eu curto o filme do 007, termina num iate, andando, né? Fortão ali, tirando uma onda, vendo o pôr do sol. É nesse lado que eu quero estar, dos vencedores. É a cultura de você ficar fazendo tudo ali para ser um dos vencedores, sem saber quanto tu teve que matar, literalmente. Mas eu não matei, quem matou foi tu sim, irmão. Foi tu sim. Sabe aquela brincadeira que tinha antigamente, que é um aparelho que o cara solta uma bola de gude, a bola de gude desce uma rampa, quando ela desce uma rampa, ela derruba o dominó vai andando, acende uma luz, quando a luz acende, ela passa por uma lupa, queima um papel, a fumaça vai no detector de metal, sai a água, quando sai a água ela enche o pote fica mais pesado, o negócio levanta, sai um daqueles negócios de flecha, a flecha vai e mata um bicho. Aí o cara fala, quem matou foi a flecha. Não mesmo, foi tu lá atrás, que empurrou a bolinha de gude. Sem empurrar a bolinha de gude, a flecha não dispara. Que é isso aqui. Aí vem um imposto de 60%, isso aqui aí entra na parte da ficção. É legal colocar, mas aí é ficção científica. Um imposto de 60% sobre os rendimentos globais do 1% mais rico reduziria o equivalente em carbono emitido pelo Reino Unido e arrecadaria 6,4 trilhões. É ficção, mas é importante dizer o seguinte, por que é importante mostrar ficção? Por que a gente está chamando de ficção? Mudança de modelo. Não tem solução que não seja mudança de modelo. Põe o próximo gráfico aqui. Estou de olho no tempo, pode deixar. Aqui é o seguinte, incendiando o caminho para a catástrofe. É a mesma coisa que antes, mas só visualmente. Isso aqui é o seguinte, o 1%, aqui ó, topo 10%. Então, os 10% mais ricos consomem isso aqui, vermelho, de CO2. Então, essa quantidade pintada em vermelho, para ficar mais fácil para as pessoas entenderem o conceito matemático, é o seguinte, o quanto, nem pensa em área, pensa o seguinte, quanto você gastou de tinta para pintar a parte vermelha. Então, a quantidade de tinta que você gastou para pintar a parte vermelha, que é muito maior do que a quantidade de tinta que você usou para pintar essa parte verde escura, isso aqui é o quanto você tem de consumo de CO2, aqui, ó, os 10% mais ricos são responsáveis por 50% das emissões de CO2. Os 50% mais pobres, responsáveis por 8% das emissões. Isso é loucura também. Significa o seguinte, os 10% mais ricos emitem juntos, mais de 6 vezes mais do que os 50% mais pobres juntos. Próximo gráfico, para a galera ver, para entender, assim, a culpa da história. Isso aqui é o seguinte, os mais ricos, eles têm investimentos também, muito investimento. Grana, eles compram ações, eles são donos de empresas. Aí o cara chega e fala assim, não, eu não vou medir só quanto que você gasta de gasolina no teu jatinho, quanto sai de fumaça ali do teu iate, da tua Ferrari. Não é isso não, irmão. Quero saber o seguinte, as empresas que tu é dono, como é que essas empresas atuam em relação ao mundo? São empresas que fazem parte daquelas que acabam com a água potável e poluem o que sobra? Você sabia que o consumo doméstico, presta atenção nesse dado, bom, consumo doméstico em torno, menos de 10%, em torno de 7% da água. Tá? Consumo das indústrias é ali perto de 20%, menos de 20% do consumo da água. Consumo do agro, 70%. 70%.
Estamos falando de Brasil. Estamos falando de mundo, mas estamos falando de Brasil. Aí tu vê uma mega campanha para tu fechar a torneira quando tu está escovando o dente. Tu vê uma mega campanha. O governo gasta fortunas para isso. Fazer xixi no chuveiro. Fazer xixi no chuveiro. E tu vê alguma campanha, meu irmão, mostrando quem é o verdadeiro culpado por isso? Falando dos pecuaristas, do agro. Vê? Por que será? O agro é pop. E, meu irmão, e não é tudo igual. Tem uma tabela, eu não tenho de cabeça todos os dados da tabela, que eu recebi há um tempo atrás, mostrando o seguinte, quando você come, porque tudo realmente usa água, né? Então, quando você come 1 quilo de carne, você precisou de tantos litros d'água para poder comer aquele 1 quilo de carne. Quando você come 1 quilo de frango, é diferente. Quando você come 1 quilo de peixe, é diferente. Usa também não é água do mar, não, que usa água para limpar ali o peixe, para tudo. O barco tem que usar. Quando você consome brócolis, é uma coisa. Quando você... amendoim é outra coisa. Então, uma tabela inteira. Ninguém fica sabendo dessas coisas, cara. Ninguém fica sabendo de um monte de fazendeiro que pega água de rio, que é proibido, para fazer suas irrigações. Ninguém fica sabendo. Então, aqui considera os investimentos. Isso aqui é o seguinte. Olha só, galera do otimismo aqui, ó. Cheguei para botar água no chope de vocês, galera do otimismo. Só o pessimismo vai salvar a gente. Se a gente cair na real, aí a gente chega à conclusão que ou a gente faz uma mudança completa, o que eu chamo de revolução, ou, irmão, não tem chance. Aí ficar querendo ter chance pode querer. Eu também. Eu não aposto na Mega Sena há décadas. Mas quando eu apostava, eu torcia também, mas eu sabia que eu não tinha a menor chance. Então é o seguinte, número de vezes que a pegada de carbono de 2019 é maior em comparação ao nível compatível para 2030. 2030, o pessoal combinou, William e Vivian, combinou o máximo que podia ter de emissão de carbono na atmosfera para o planeta não acabar. É esse número aqui, ó. Vocês não estão conseguindo ver, porque é aqui. 2,8. É o tracejado. Aqui embaixo parece que eles erraram. Não, tem o traço de baixo e tem o tracejadinho, grudado, porque é para poder ter escala de mostrar o gráfico. Veja que em 2030, os 50% mais pobres vão estar emitindo, através dos seus investimentos, que é o grosso da... Porque não tem investimento, mais pobre não tem poupança, não guardou dinheiro nenhum, não tem patrimônio. Os caras não vão estar emitindo muito menos, vão estar emitindo praticamente zero, porque eles não têm investimento, acima do limite, que é o limite que é seguro, ou razoavelmente seguro para o planeta. Que é o 2,8. Os 40%, a classe média do mundo, assim, a classe média do mundo, vai estar ali 2 vezes mais. Fica até parecendo, é o dobro, né? É o dobro, mas 2 vezes mais. Aí vamos começar, que agora o negócio começa a ficar assustador. Os 10% mais ricos vão estar emitindo 9 vezes mais em 2030, que é a meta para chegar. O 1% mais rico vai estar emitindo 27 vezes mais, é 2.700%. Não é 27%, é 2.700%, é 27 vezes mais. É, por exemplo, comparar 100 com 2.700. O máximo que pode fazer é 10. O cara está fazendo 270, é isso, tá? Agora, os 0,1% mais ricos do mundo, e 0,1%, 8 bi é 100%, né? 800 milhões é 10%. 80 milhões é 1%. 8 milhões é 0,1%. 800 mil é 0,01%. Se não tiver com a conta errada, é isso aqui. Então, 800 mil pessoas, num total de 8 bilhões de pessoas, vão emitir, em 2030, 77 vezes. 77 vezes. Mas eles anunciaram coisas recentemente. Cenário baseado nas atuais promessas nacionais. Eles anunciaram que não, eles vão mudar. E aí, com essas mudanças que eles anunciaram, ele não diz exatamente aqui o valor, mas se aqui é 27, aqui é 77, aqui está aparecendo ali em torno de entre 55 e 60 vezes mais. Então, se eles cumprirem todas as promessas das letrinhas, das conferências, das siglas,
dos eventos, que tem ali a criancinha cantando no começo, que emociona, que tem uma artista internacional fazendo um super discurso no começo, e aqueles homens engravatados batendo palma, que tem a plateia inteira chorando, que tem transmitido para o mundo inteiro, que dá cortes no Instagram. Se eles fizerem tudo isso, eles vão estar emitindo ainda 60 vezes, em 2030, o nosso limite. E aí tem um trechinho, bota o trechinho aqui, por favor, do relatório pequeno, que eu trouxe, que diz o seguinte: em países mais desiguais, qual o impacto disso, né? É igual para todo mundo? Em países mais desiguais, o impacto é muito maior. Um estudo realizado sobre 573 grandes catástrofes causadas por enchentes em 67 países de renda média e alta concluiu que o número de mortes causadas pelas enchentes é 7 vezes maior nos países mais desiguais em comparação com os mais igualitários. É uma tragédia causada pelos ricos, pelos muito ricos, para matar pobres, muito pobres. Essa frase vale para os últimos milênios, irmão. Uma tragédia causada pelos muito ricos para matar muito pobres. Essa frase, adapta ela, pega qualquer livro de história aí, de qualquer período. E a gente está ficando, como sociedade, a gente está ficando bom nisso. A gente está ficando bom nisso, e está ficando bom em esconder isso. Porque olha que loucura, a gente está falando aqui que os muito ricos estão matando, destroçando, acabando com o futuro dos muito pobres. E qual é o sonho dos muito pobres? Virar muito rico. Não é, o sonho dos muito pobres não é acabar com esse caos, é virar muito rico. É por isso que é adversário mesmo. Ah, o Eduardo fala de banco, tem muito ódio. Eu tenho ódio dessa situação. Das pessoas eu já falei, não é no pessoal. Das cadeiras eu tenho.